a vinda dos açorianos foi o primeiro projeto de povoamento do Brasil que foi organizado. Porque o Brasil, como é que o Brasil começa a ser ocupado? Os portugueses que vêm para cá, eles vêm para ganhar dinheiro e voltar para Portugal. Né? E aí começa a miscigenação no Brasil, começa exatamente que esse português não vem casado, ele vem solteiro, e aí tem filhos, vai ter filhos com índias, filhos com mulheres escravizadas, e volta a Portugal. Né? De modo geral, essa é o típico português. Né? O açoriano não, o açoriano vem por causa de um projeto da coroa portuguesa que queria que o sul do Brasil se tornasse Portugal e não Espanha, porque o Tratado de Tordesilhas não sabia direito onde é que ele passava. Hoje se sabe que é Laguna, mas na época os espanhóis diziam que era lá em Cananéia, os portugueses queriam que fosse lá, chama de Colônia do Sacramento, em frente a Buenos Aires. Então, com o Tratado do Utposidentes, que é quem ocupa é dono, os portugueses começam então a instigar a vinda de açorianos para cá. Então esse açoriano vem com essa função de tornar isso aqui português. E de fato, o Santa Catarina e o Rio Grande do Sul falam português porque os açorianos vieram para cá. Então isso vai ser um projeto da coroa portuguesa. E o açoriano ele vem em família, por isso inclusive se chama que é o povoamento dos casais. Porque Porto Alegre, por exemplo, Porto Alegre foi fundada por açorianos, era Porto dos Casais. O que são casais nessa concepção? São famílias. Então, o português vem, o português açoriano vem para cá com a mulher, com os filhos, né? Então, vem para cá exatamente para criar um mundo novo onde viver. Não é alguém que vai lá isolado e volta. E quando eles chegam aqui, essa ilha tem cerca de 300 habitantes, eles chegam em 6.000. Então, eu sempre brinco que o açoriano chegou chegando. Então ele se torna a maioria. Inclusive ali em 1750 o governador da capitania já fala os números. Então na maioria dos lugares, aqui em Santo Antônio, por exemplo, 90% da população era açoriana. Em todo esse litoral central, que era o município de Cerca, de Garopaba até Porto Belo, eles são a ampla maioria da população. Então havia o que chamava de casais da terra, que era que já estava aqui, descendentes de portugueses, de indígenas, e os casais das ilhas, os açorianos e alguns madeirenses, porque no meio de 6.000 açorianos vem 59 madeirenses também. Então, eles vão criar realmente uma cultura, eles vão trazer a sua cultura para cá. Então, coisas que nós temos aqui, como por exemplo a festa do Espírito Santo. Vou dizer, qual é a maior herança que o açoriano deixou? É a festa do Espírito Santo. Esse litoral catarinense inteiro, são cerca de 70 festas do Espírito Santo. Então, e que até hoje nos Açores, né, não existe uma freguesia nos Açores que não faça festa do Espírito Santo. Então, é a grande marca da identidade açoriana que, para nós, persiste até hoje. Sim. Isso é uma coisa muito importante. O açoriano, até hoje, ele vive de costas para o mar. São pouquíssimas as comunidades de pescadores nos Açores, muito poucas mesmo. São quase todos, né, voltados para a pecuária. Né? Então a agricultura sempre foi, a lavoura sempre foi o forte mesmo do açoriano. E quando ele chega aqui, ele vai exatamente para cima dos morros, toda a ilha. Eu creio que com medo daquele mar bravio, que lá nos Açores ninguém pode morar na beira do mar assim como a gente mora. Existem unidades pescatórias, por exemplo, Rabo de Peixe é uma vila da Ribeira Grande, São Miguel, que é uma vila toda de pescadores. Inclusive é uma vila que tem os pescadores e tem os lavradores, né? Muito bem assim definido. Existe em São Miguel, na Terceira tem a freguesia de São Mateus, que é uma freguesia de muitos pescadores. Na Ilha do Pico tem a comunidade de Santo Amaro, que é um lugar muito forte tanto de pesca quanto de estaleiros, de fazer embarcações, mas realmente são poucos, mesmo porque, como eu disse, o acesso ao mar é muito difícil. E São Jorge, por exemplo, é uma ilha toda alta, o acesso ao mar é muito difícil, só nas fajãs, como eles dizem, é que tem esse acesso. Então, de fato, aqui é que eles vão se tornar homens anfíbios. Franklin Cascais cria esse termo, homem anfíbio. Meu pai do meu pai, era pescador e tinha sua roça. Então, o que o pescador botava de roça? A roça de aipim, que é uma roça que não dá muito trabalho, amendoim e feijão, que é uma cultura rápida, em 3 meses está colhendo. Então, todo pescador tinha uma roça e todo agricultor, todo lavrador tinha uma tarrafa para pescar no rio. É sempre aquela história de quem tem mais cultura, né? Então, quem era letrado, tinha acesso às leis, ele sabia que ele podia mandar uma carta ao rei solicitando as Seis Marias. O povo pobre, analfabeto, de modo geral, não sabia disso e nunca pediu. Então, aqui na ilha, de fato,
as Seis Marias não foram muitas, né? E eram realmente pessoas assim, do estrato social mais alto. E a maioria da população foi ocupando as terras sem nunca ter o título das terras, usando muitas vezes terras comunais, eram chamadas terras, né, depois chamadas de terras devolutas. Então muita gente ficou sem terra exatamente porque nunca se preocupou com essa questão do título da terra, mesmo porque a terra era só de quem precisava dela. O meu avô, Timóteo, quando tinha terra, plantava bastante, e aí quando ele se tornou funcionário da alfândega, que era um cargo federal, ele vendeu o terreno para um outro senhor que pagou para ele com abacaxi, com café, com aquilo que o avô tinha plantado. Então, a ideia de que a terra é de quem precisa dela, não é para explorar, não é para juntar, né, a terra. Nós somos uma terra multicultural, isso aí não tem nenhuma dúvida, né? Desde sempre. Aliás, uma coisa que esse povo da ilha sempre teve e gostou muito foi de estrangeiros. O estrangeiro que chegava aqui ganhava a melhor cama para dormir, casava-se com as filhas das melhores famílias. Então a gente sempre teve um gosto muito grande pelos estrangeiros e de acolhimento mesmo, né? O açoriano sempre foi muito hospitaleiro. E de fato vai chegando todo mundo depois e vai se misturando. Hoje em Santa Catarina, alguém que tem mais de 4 costados, né, que nasceu e seus avós nasceram aqui, a não ser nessas colônias muito fechadas do interior, colônias assim étnicas, tipo alemã, ou italiana, ou polaca, ou russa, quem vive no litoral e vive nas grandes cidades, todo mundo tem um pé nos Açores. Gente que carrega sobrenome alemão tem um pé nos Açores. Gente que carrega sobrenome italiano tem um pé nos Açores. Porque, de fato, aqui no litoral, essa miscigenação aconteceu realmente muito fortemente. E aí, o que acontece? Hoje se diz açoriano. É açoriano realmente porque, numericamente, as duas grandes vertentes numéricas da ilha é açoriano e africano. Então, os africanos também eram cerca de 20, 25% da população. Tem gente que diz que não existe açoriano porque são todos portugueses. É igual dizer que não existe baiano porque somos todos brasileiros, né? Quer dizer, existe o baiano, existe o catarinense, existe o gaúcho. Então, o açoriano criou uma identidade própria, sim, e eles foram para lá já no século XV, 1400 e tanto. Eles já estão ocupando as ilhas, gente vindo do sul de Portugal, do Alentejo, mas também gente vindo dos Países Baixos, né? Então, sobretudo as chamadas Ilhas do Triângulo, Faial, Pico e São Jorge, vamos ter muita gente de Flandres, muita gente que vem de lá, hoje que seria a Holanda hoje, que vai para ali. Então, de fato tinha os judeus, tinha sinagoga, né? Tinha sinagoga em Ponta Delgada. Então, de fato um povo que sempre foi um pouco diferente de Portugal mesmo. E até hoje os portugueses nem consideram os Açores mesmo como Portugal, né? A maioria dos portugueses nunca foram aos Açores. E hoje, se a gente como turista vai a Lisboa, tem que pagar hoje 2 euros por ocupar um hotel. O açoriano também paga. Eles dizem inclusive, né, a Angra, o porto de Angra, na Ilha Terceira, era a esquina do Atlântico, né? Toda a rota da metrópole para as chamadas colônias portuguesas passava pela Ilha Terceira. Então a Ilha Terceira realmente tinha um papel muito importante. Hoje a Marina da Horta também é uma das marinas mais movimentadas do mundo. Então sempre teve de fato essa relação e inclusive também dos que retornam do Brasil para os Açores. A Ilha Terceira, inclusive, tem muita influência dos Açores, inclusive o carnaval que se faz na Terceira por influência dos brasileiros que voltaram. Então, tem muito de fato, porque cultura é isso, né? Cultura não é só alguém que leva da fonte, leva lá e pronto. Não, a cultura ela tá ela é dinâmica, ela está o tempo inteiro se retroalimentando, né? Nas minhas pesquisas, né? Eu trabalhei no meu doutorado com os registros paroquiais. E no início do século XIX, né? Mais de 50 anos depois de eles estarem aqui, os padres açorianos, veio muito padre dos Açores, depois os descendentes açorianos foram se tornando padres, eles tinham muito capricho no fazer o registro do batismo da criança. Dizia o nome da criança, o nome dos pais, o lugar de nascimento dos pais, o nome dos avós e o lugar de nascimento dos avós. Então, com isso, no início do século XIX, eles dizem ainda as freguesias e ilhas dos Açores de onde vieram os seus antepassados, de onde vieram os antepassados dessa criança. Eles saem do século XIX sem lembrar mais isso, não lembram mais de onde vieram, né? A longa duração, o Marshall Sahlins é um antropólogo, ele diz que
quem a nobreza tem memória vertical. Eu sou descendente do rei tal, eu sou descendente do barão tal. O povo tem memória horizontal. Se lembra das pessoas com quem ele conviveu, não das pessoas que estão lá no passado e ele não teve contato. Então, ao longo do século XIX, então, essa memória, como não conviveram mais com eles, essa memória se apaga. Ele continua a usar, fazer a mesma coisa, quer dizer, a cultura vai se transformando, mas na essência é muito parecida, e ele esquece de dizer isso. E aí, no início do século XX, o sucesso econômico de Santa Catarina vai estar sobretudo nas colônias alemãs. E aí eles começam a ser motivo de orgulho para os catarinenses, e esse povo do litoral eles vão dizer, continuam fazendo o mesmo que faziam quando chegaram aqui. É interessante que São Pedro de Alcântara, que é a colônia alemã, está ali há 190 anos também, plantam com enxada até hoje, mas para eles não foi dito isso. Mas então criou-se essa ideia do amarelo, o indolente do litoral. E aí tudo isso, ao longo do século XX, isso vai acontecer. Nos anos 80, começa toda uma movimentação, sobretudo da imprensa, contra a chamada farra do boi, que o povo daqui não chamava de farra do boi, chamava de toura da corda em Portugal. Aqui era o boi do campo, o boi na vara. E aí começa toda essa campanha, esse povo começa a dizer, mas peraí, eu sempre fiz, o meu pai, meu avô, e aí o Franklin Cascais já estava dizendo isso, o Instituto Histórico, a Comissão Catarinense de Folclore já dizia que ele era descendente açoriano. Aí ele disse, é dos Açores que veio, então eu sou açoriano, porque a gente só precisa de identidade quando está diante do diferente, quando está diante daquele que se contrapõe a ti. E aí então esse povo nunca foi confrontado, ele não precisava ser açoriano. Agora quando ele diz que o que ele faz é bárbaro, ele precisa de identidade. E aí ele vai dizer que ele é açoriano. Então a farra do boi, a campanha contra a farra do boi, mediática contra a farra do boi, ela fez isso das pessoas quererem ser açorianos. E aí ele começou a ser um açoriano genérico, ele não sabe de onde ele vem. Ele é açoriano. Perguntar onde é que fiz os Açores, não sei. De que ilha veio, não sei. Só os documentos agora, o Pierre Nora diz, os documentos monumentos, é que a gente vai encontrar. E aí então nos documentos, eu sempre tive essa curiosidade desde criança, eu queria saber de onde a gente veio. E a avó, eu perguntava, minha avó tinha uma memória maravilhosa, contava todas as histórias, tudo. Ela dizia, não sei, meu filho. Eu tive que ir aos documentos, nos documentos eu descobri todas as ilhas dos Açores onde os antepassados vieram, que são 6 ilhas de onde meus antepassados vieram. Então os documentos mostraram aquilo que a memória não lembrava mais. E ele só começou a se identificar quando ele foi confrontado. Isso é o que aconteceu. A gente procura sempre, porque as pessoas dizem, e há toda uma campanha contra dizer que não existe açoriano em Santa Catarina, os documentos estão dizendo que tem, e esse povo se identifica. Em 1998 veio um coral da Ilha de São Miguel aqui, e começou a cantar Ilhas de Brumas, que é um clássico lá dos Açores, e esse povo de Santo Antônio chorava que se acabava. Nunca tinha ouvido aquela música. Então, essas coisas que ligam mesmo. A festa do Espírito Santo, por exemplo, é algo que liga, marca mesmo. E a gente tem dito sempre isso. Dentro do estado multicultural, o açoriano também tem direito à identidade. Como os africanos têm direito à sua identidade, como os alemães, como os italianos, como os polacos, como todo mundo. Quer dizer, todo mundo tem direito à identidade, porque o açoriano não tem? Quer dizer, nós não somos portugueses do continente, somos portugueses de ilhas, vivemos em ilha há mais de 500 anos, Então viver em ilhas há mais de 500 anos há de ter uma identidade um pouco diferente que vive no continente.